o assunto Gabigol aí passou a dominar aí o noticiário, né? Eu acho que essa questão de quem quer ver o Gabigol mais minutos, quem acha que tem que ser em determinada função, a parte técnica aí a gente pode seguir no debate, né? Mas sobre informação, sobre saída e etc. Hoje eu conversei durante um bom tempo com o empresário do Gabigol, que é quem responde pelo Gabigol, que é o Júnior Pedroso. Estou até vendo aqui, ó, 8 minutos que durou a ligação. E aí o Júnior Pedroso falou: Samuel, pode falar que conversou comigo, não tem nenhum off, nada. E ele me disse o seguinte, ele falou, da parte do Gabriel, da parte minha, ele até confirmou que ele está na Europa, né? Só que é pelo Antony, e não Antony Cruzeiro, tá, pessoal? Que esse assunto surgiu aí também nas redes. Não tem nenhum movimento para o Antony retornar ao Brasil, não teve nenhuma procura do Cruzeiro, não teve conversa sobre isso, porque ele vai ficar na Europa. Tem algumas possibilidades aí para ele, aí é outra história. E ele me falou o seguinte, o Gabriel, ele chama de Gabriel, né? O Gabigol não pediu em momento algum para procurar uma alternativa para sair do Cruzeiro. O Gabigol veio para esse contrato aí de 4 anos com o Cruzeiro. Na época, foram outras situações também de outros clubes interessados, mas o Gabigol escolheu o Cruzeiro e veio para o Cruzeiro. Claro que o Gabigol, ele quer jogar, né? Ele já falou sobre isso, né? Sobre ter mais minutos. E se tem alguém na reserva e que tá de boa, esse jogador é que tá errado, né? Se o cara, e principalmente no caso do Gabriel, com uma carreira como a que ele tem, vindo dessa passagem aí pelo Flamengo, e desde antes, né? O Santos lá, ótima passagem também. Na Europa é que não aconteceu, mas isso é outro caso. Se ele estivesse feliz de, beleza, estou aqui no banco, não vou entrar, isso e aquilo, aí eu acho que estaria errado, né? Mas isso não quer dizer que ele pediu ao empresário para deixar o Cruzeiro. E o Júnior Pedroso falou, eu não estou na Europa trabalhando nada, não estou no exterior trabalhando nada. O Gabriel não pediu isso, e ele está seguindo aí todo o cronograma, né? Tudo que vem sendo traçado, esperando uma oportunidade para ele tentar mostrar dentro de campo que pode ser uma peça aí mais utilizada pelo técnico Leonardo Jardim. E inclusive, o Júnior Pedroso me falou que ficou bastante incomodado com o tom da notícia que saiu, né? Então, para esclarecer, palavras do Júnior Pedroso, agente do Gabriel Barbosa, do Gabigol, para mim, que eu estou reproduzindo aqui para vocês neste momento. Não existe nenhum movimento por parte do Gabigol e nem do staff para sair do Cruzeiro. Neste momento, o Gabigol segue aí com o contrato, cumprindo à risca tudo que é determinado e querendo conquistar no campo ou ter novamente essa oportunidade de entrar nos jogos e jogar mais minutos, como ele mesmo já se manifestou, Valu. Samuca, e olha como é curioso, né? Isso que você trouxe não é nenhuma novidade. Todos nós já sabíamos dessa postura do Gabigol, dele querer estar no Cruzeiro, dele ter vindo para um projeto que a gente pode chamar de médio prazo, né? Um contrato de 4 anos, dele, como qualquer atleta, almejar mais minutos e dele, nesse momento, entender e respeitar que os seus companheiros estão à frente dele, né? E querer conquistar isso pouco a pouco no campo. Nada disso que o Samuca trouxe aqui é novidade. E aí eu fico me perguntando a quem interessa trazer burburinhos de situações que não existem para esse momento do Cruzeiro, em que o time está bem, terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, prestes a iniciar uma semifinal de Copa do Brasil contra o seu rival. Então, são situações, às vezes, que são alimentadas assim e que geram tumulto dentro da torcida que eu não consigo entender o motivo, né? Falando sobre o Gabigol e sobre o time do Cruzeiro, eu me apego muito a uma frase que o Leonardo Jardim falou logo no início da sua trajetória, que ele não está em busca de um 11 ideal, ele está em busca de um Cruzeiro ideal, e o Cruzeiro ideal hoje tem o Caio Jorge como a figura do seu centroavante,
vive um melhor momento, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, sem a bola contribui demais para que esse jogo do Cruzeiro aconteça também. O momento é do Caio Jorge. Uma outra função que o Gabigol pode fazer é a do Matheus Pereira, fez bem em alguns jogos, destaco muito o primeiro tempo do Gabigol diante do Fortaleza, gostei muito da partida dele por ali, mas hoje entendo que o Matheus Pereira entrega mais nessa função e tem feito uma temporada excelente em todos os tipos de jogos, como é cobrado pelo torcedor. Então, no momento, ele tem que aguardar mesmo a sua oportunidade. E aí a gente pode ampliar o debate. Quais jogos pediam as características do Gabigol e ele poderia ter entrado antes? Quais jogos, de repente, o Caio Jorge poderia ter sido segurado para dar uma descansada, porque vem de uma sequência grande, o Gabigol ter feito essa função? Aí são questões que a gente pode aprofundar no debate. Mas hoje está muito claro para mim que o time encaixou sem ele e ele vai precisar aguardar a sua oportunidade. Mas olha, é um baita jogador, super decisivo, extremamente técnico. Então, ter esse jogador no elenco não pode ser um problema, tem que ser uma solução. E o Cruzeiro tem que cada vez mais almejar ter soluções no seu elenco para além de um atleta só que pode fazer aquela função. Então, que bom que existe disputa, que bom que você tem um atleta do quilate do Gabigol no banco de reservas. Quem sabe daqui a pouco a coisa vira e aí você tem um do quilate do Caio Jorge, por exemplo, no banco. Aí vai depender dessa disputa deles, que tem que ser saudável, respeitosa e, acima de tudo, boa para o Cruzeiro. Eu torço para o Cruzeiro, entendo que hoje o Cruzeiro funciona melhor nesse 4-2-3-1, com esse 11 inicial que nós nos acostumamos a falar. Se ali na frente isso mudar, ótimo, mas hoje é assim que tem funcionado, que tem encaixado e que nos deu essa campanha excelente no Brasileiro e na Copa do Brasil. E vamos seguir em paz com o nosso elenco, né, com as coisas boas que temos aqui e ajustando as coisas ruins aqui e ali para que a gente siga melhorando e cada vez mais ser um Cruzeiro competitivo, né, que chega para essa primeira prateleira do futebol brasileiro. O Gabigol tem sido muito profissional, né? Um comportamento que para muitos gerou até uma certa surpresa. Ele, que é um atleta de muita personalidade, esperava que ele pudesse não estar jogando e tendo um comportamento diferente do que ele está tendo, né? E ele já várias vezes já falou sobre o momento tanto do Caio Jorge, também do Matheus Pereira, inclusive falando até do melhor momento do Caio Jorge com a camisa do Cruzeiro, né? Que ele respeita, que ele entende esses processos também, que ele não veio para ficar uma temporada somente, ele veio para um contrato longevo, que ele vai buscar o seu espaço. E isso foi muito legal e é muito legal ver ele fazendo, ver ele falando sobre isso, né? Porque nunca foi um atleta que ficou mandando indireta, postando alguma coisa, chegando atrasado. Pelo contrário, né? Está sempre ali se dedicando aos treinos, disponível também durante os jogos, mas é claro que incomoda ser reserva num time, né? Todo jogador quer estar jogando. Inclusive, ele até usa o termo, não importa onde, eu quero estar jogando, né, no podcast. Então, assim, acho que bom que não é nada disso, eu confesso, porque é um atleta que tem muito potencial para nos ajudar. Por ser decisivo, principalmente porque nós estamos chegando numa fase decisiva também de Copa do Brasil, e o Campeonato Brasileiro, a tendência é de ficar cada vez mais acirrado os jogos, e ter um atleta diferente, como eu o vejo, né, como um atleta diferente, para poder nos ajudar, seria o ideal. Agora, se de todo caso, isso ainda que fosse verdade, com relação à possível saída do Gabigol, eu entenderia também, porque, afinal de contas, todo mundo tem um plano de carreira. Não é só o Gabigol. Qualquer atleta tem um plano de carreira. E que, para muitos, isso incomoda um pouco mais não estar jogando. Principalmente para aqueles que têm contrato menor, que não é o caso do Gabigol. Então, acho que tendo isso, eu viria como algo completamente natural. Teria impacto o Cruzeiro? Claro que teria, porque é um jogador de qualidade. Mas ainda assim, seria bom para ele, teria que ser bom para o Cruzeiro também, porque o Cruzeiro é que detém os direitos. Então, tudo certo para mim, é continuar com ele dentro do projeto, que logo, logo ele vai estar nos ajudando cada vez mais. Como a Rafa disse, acho que em alguns momentos, e eu
cheguei a falar sobre isso até na segunda-feira. Ele não pode estar atrás de outros atletas que têm sido acionados. A minha questão é mais essa, não pela titularidade, mas pela pouca minutagem que vem acontecendo com ele, sim. Só uma coisa, eu não ia considerar normal ele sair com 6 meses, 7, 8 meses de Cruzeiro, não. Quem vem para um projeto, escolhe não ser titular, não pode fazer com que um atleta, pelo menos na minha opinião, com 7 meses, 8 meses, ele já desista daquilo que ele escolheu, mesmo tendo mudança de treinador, né? Acho que é papel aí mostrar no campo que pode ser útil, conversar, né? E acho que essa conversa, ela sempre acontece. Aconteceu quando ele foi sair do time, né? Juntamente com o que a gente não fala o nome, com outros. Eu não iria entender como normal isso. Tá tudo bem, sair com 8 meses, rescindir um contrato ou liberar o atleta no mercado. Eu acho que seria uma coisa anormal nesse caso. É que plano de carreira é muito individualizado, né, Samuel? Para uns tem um desconforto maior e é entendido perfeitamente, para outros não. Então, assim, eu não vejo que seria um problema. Talvez a médio e longo prazo ao Cruzeiro sim, porque nós estamos falando de um jogador que tem muito potencial para nos ajudar. Mas, assim, faz parte do futebol. Antes você querer ter um atleta que quer estar dentro do projeto do que permanecer com um atleta que não ajuda, não agrega, não é o caso do Gabigol, tá? Mas não ajuda e não agrega e não quer estar também dentro da instituição. É como os torcedores costumam falar, né? Antes de qualquer coisa é pensar também na instituição e não no atleta, em qualquer atleta por si só. Eu acho importante dizer o seguinte, né? O Gabigol hoje, até me foi perguntado isso hoje lá na TV Band Minas, faria falta o Gabigol, se não é o caso, né? Se ele deixasse, faria falta pelos números, né? Que a gente está vendo aí na tela, por jogos que ele fez, como o jogo que ele fez contra o Vila Nova de Goiás aqui, uma partida importante, que era a estreia do Cruzeiro na Copa do Brasil, né? Onde ele foi bem importante. Partida contra o Juventude, partida lá contra o Fortaleza, jogos importantes. Claro, o Gabigol, ele veio, a gente tem que pensar no contexto do que era principalmente o pensamento de futebol do Cruzeiro no início do ano, né? Quando ele veio, como que se pensava futebol no Cruzeiro? Quem era o técnico? Ele veio para ser uma das estrelas da companhia? Claro que veio, claro que veio. Eu discordo da Amanda também no que diz respeito a essa coisa. Acho que para a carreira do Gabriel Barbosa, diante de tudo mesmo que ele expôs, desde a sua entrevista coletiva, para o Cruzeiro não seria legal, mas para o jogador até daria, para mim, um tom de que foi uma batalha na vida de tantas que ele teve e venceu, que ele não foi capaz de superar. E a gente sabe, o Gabigol ele é um cara que, sempre que confrontado, ele gosta de dar respostas, né? E eu sei, ele tá com minutos abaixo do que gostaria. Eu não quero no Cruzeiro jogadores no banco de reservas satisfeitos, sabe? Fazendo uma grande resenha ali no banco de reservas. Não, jogadores que estão no banco de reservas do Cruzeiro têm que estar incomodados. E é normal, claro que ele já falou disso em zona mista, claramente, mas com respeito, né? Diferente. A gente não vê o Gabigol tentando ganhar vaga no Instagram, ganhar vaga no Twitter, ganhar vaga em zona mista, não. Se ele tem 5 minutos, beleza, ele entra e tenta fazer como ele fez no jogo contra o Flamengo. Opa, qualquer jogador, muitos jogadores, e eu falo aqui, ele só bateu aquele pênalti porque ele é Gabriel Barbosa, porque ele é Gabigol. Nenhum jogador, em uma circunstância normal do futebol brasileiro, entra e com 3 minutos em campo, tem uma penalidade e pegam a bola e dão na mão dele e falam assim, é com você, decida. Não, é porque é ele. Então, ele é um jogador importante, ele é um jogador raro,
dentro do nosso futebol, tão raro, que tem se adaptado a uma função que, pelo menos ao meu ver, ele nunca havia feito, ali de jogar na vaga do Matheus Pereira, nas vezes que ele jogou. Acho que o principal responsável por ele não jogar mais minutos até aqui é a fase do Caio Jorge, na minha opinião, tá bom? E mesmo assim, tem números importantes, significativos e mais. A gente tem que lembrar que a temporada ainda ela pode ter mais 24 jogos para o Cruzeiro. Hoje são 18 jogos do Brasileiro, com mais 2 da Copa do Brasil, 20, com mais uma potencial chegada às semifinais, 22, com mais 2 jogos de uma sonhada volta a uma final de Copa do Brasil para nós, seriam 24 jogos. Esse cara pode ser útil, ele tem capacidade para isso, e eu espero que o Cruzeiro esteja nos planos dele e que ele siga no Cruzeiro, porque ainda penso que vamos ver, sim, o Gabigol contribuir mais do que esses números que estão na tela, e ele já contribuiu nessa temporada 2025. Deixa eu ler algumas... Ô, Valu, antes até das mensagens aí, sim. Eu acho que cabe um debate nosso aqui também. Se o Cruzeiro hoje não tivesse um Matheus Pereira ou não tivesse um Caio Jorge, eu acho que o Gabigol iria jogar normalmente. Acontece que a partir do momento em que o Jardim ele encontra ali uma alternativa para ressuscitar um elenco, né, que estava aos pedaços, né, e entregando o mínimo possível, ele está com essa, e eu acho que é um movimento justo. Você encontra um time, você vai mudar aquilo que você vamos, num toque assim, você encaixa uma equipe, e essa equipe ela te entrega, são quantos jogos aí, desde o São Paulo? Desde o São Paulo eu não sei, Samuca, mas desde o Vasco são 22 jogos, com 13 vitórias, 7 empates e só 2 derrotas. Desde o Vasco, tá? Pois é, aí teve jogo ali palestino no meio, né? Teve aquele jogo do Red Bull Bragantino ainda, que ainda tinha ali o Dudu, né? Então, eu acho, para a vaga desses dois aí, o Matheus Pereira está suspenso, o Caio Jorge está suspenso, eu penso que não vai ser outro a não ser o Gabigol, assim como já foi em outros momentos, né? Só que para tirar um dos dois hoje para ele ser titular, pelo menos na minha opinião, não tem como também, né? Eu concordo com você. Inclusive, o Gabigol já esteve como titular, mesmo quando eles não estavam ausentes, né? Não, eles não eram jogadores que estavam de fora da partida, não. Eles começaram no banco de reservas para que o Gabigol começasse como titular, como no caso na Copa do Brasil. Eu acho que a gente tem que levar em consideração que nós estamos falando de 2 jogadores de seleção brasileira, ou possíveis jogadores de seleção brasileira, o Caio Jorge, no caso, seleção de base, mas são jogadores cotados a irem à seleção brasileira. Acho que isso é uma boa resposta da temporada que eles vêm fazendo, né? Tanto o Matheus Pereira quanto o Caio Jorge. Aí a gente já vê a dificuldade que seria e que tem sido o caminho do Gabigol, mas isso também não deixa com que ele queira buscar o seu espaço como titular, né? É desafiador? É desafiador, mas no dia a dia, no pouco tempo que ele tem. Atacante muitas vezes vivem disso, de assistências, são de gols também. Então, acho que ele já passou também esse momento que está vivendo no Cruzeiro. No próprio Flamengo aconteceu isso, né? Então, assim, isso não é um fato novo para ele. O bom é estar com a cabeça boa, estar feliz de estar em Belo Horizonte e feliz com o grupo também. Talvez seja mais a questão de querer conturbar um ambiente que está muito tranquilo, muito saudável. Eu prefiro pensar que seja muito mais isso do que qualquer outra coisa. É um jogador que tende a nos ajudar e por muito tempo. Só para a gente encerrar esse assunto, pelo menos da minha parte, o que Matheus Pereira e Caio Jorge têm entregado hoje com a camisa do Cruzeiro na temporada do futebol brasileiro
não há nada que justifique eles perderem a vaga de titular. Então, quando tiverem condições de jogo, tem que jogar, porque ambos nas funções que exercem são fundamentais para o time do Cruzeiro funcionar com e sem a bola, o que é muito importante, inclusive. Então, o Gabigol vai ter que brigar pelo espaço dele, e ele tem essas duas frentes para brigar, essas duas posições. O Jardim já falou abertamente que, nesse momento, entende que não consegue encaixar esses 3 excelentes jogadores, porque entendeu que quando os 3 jogaram juntos, o time sofreu mais gols do que fez. Então, nesse momento, o Gabigol briga por uma dessas vagas, ou do Matheus Pereira ou do Caio Jorge, e vai ter que brigar, né? Vai ter que brigar porque a fase deles é excelente. Não há justificativa para o Caio Jorge passar a ser reserva, tampouco o Matheus Pereira. Faz parte, e eu entendo que num calendário como é o do futebol brasileiro, e um Cruzeiro que pretende voltar a competir nas cabeças em todas as competições, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, nós precisamos nos reacostumar a ter bons jogadores que não são titulares. E aí é tanto a mentalidade do atleta, e eu acho que isso não é um problema, porque o Gabigol me parece que está levando isso da melhor maneira possível. É evidente que ele quer jogar, mas ele tem sido extremamente respeitoso nesses 8 meses que ele está aqui no Cruzeiro com relação a isso. E o torcedor vai ter que se reacostumar com isso, né? E é importante que a gente tenha atletas bons para além do 11 inicial. Se isso não fosse um problema, se a gente precisasse só de um 11 inicial, não precisava da gente ficar falando de reforços aqui, não precisava ter o Mercadão Celeste, e o torcedor não precisava ficar ansioso para a chegada de novos jogadores. 11 bastariam, mas não bastam. E para um Cruzeiro que quer voltar a competir na primeira prateleira, cara, que a gente vai precisar ter Gabigol no banco, Matheus Henrique e tantos outros atletas, e daqui a pouco troca, e quem está no banco é o Lucas Silva, não é mais o Matheus Henrique, é o Christian e não é mais o Matheus Henrique. Não importa, o que importa é ter muito mais que 11 bons jogadores para que a gente consiga ser competitivo, e vocês não tenham dúvidas que vão jogar, porque uma temporada de 70, às vezes quase 80 jogos, para quem avança em tudo, vai precisar de todo mundo bem, e todo mundo tem que ser bom, né? E aí, esse é o desafio da diretoria do Cruzeiro, fazer algumas mudanças aí nesse elenco para que a gente vá se reabituando a ter ótimos jogadores para além do 11 inicial.